Ela não sei mesmo. Aí, então, só para antecipar, a gente vai, acho que não vai passar disso, mas agora a gente vai proceder com a primeira parte da nossa reunião de sempre, que é a apresentação do artigo, depois do encerramento. Perfeito, muito obrigada. Então, bom dia a todos, sou Matias Ferreira Chu, R1 de Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Então, no clube de revista hoje nós vamos apresentar o artigo, um artigo publicado no World Journal of Urology, vai falar em relação ao atraso do início da imunoterapia com BCG, pós-ressecção transuretral para câncer de bexiga não músculo-invasivo, está associado a desfechos de sobrevivência adversos. É um artigo, então, que foi aceito em novembro do ano passado, publicado em 23 de novembro de 2020. Então, para começar um pouco a introdução, a imunoterapia, então, com BCG, já é um padrão no tratamento do câncer de bexiga não músculo-invasivo, mas, apesar de ser já usado há algumas décadas, eles não tinham muitos detalhes terapêuticos em relação até quando poderia ser feito o BCG e se isso implicaria ou não aumento da recorrência ou a progressão da própria doença. Então, em relação ao limite de tempo pós primeira RTU, é o que ficava muito obscuro ainda na literatura. A European Association of Urology recomendava, então, que se iniciasse a BCG pelo menos 2 semanas após a primeira ressecção. No entanto, não estipulava nenhum limite de tempo superior que isso pudesse implicar com diminuição da sobrevida do paciente. Então, devido às dificuldades tanto de avaliação patológica, a necessidade de uma nova RTU, a lista de espera, a escassez do próprio BCG, é impossível na prática clínica do dia a dia começar em até 15 dias, que era o que era preconizado pela DAU. Então, a hipótese do artigo é que esse tempo prolongado entre o tratamento operatório e o início da implementação do BCG tivesse associado, então, a sobrevida oncológica adversa. Como é que foi desenhado o estudo, então? Foi analisado, no primeiro momento, 1.511 pacientes, dos quais 409 foram selecionados. Eram selecionados, então, todos os pacientes com tumor T1 de alto grau, com ou sem carcinoma in situ, e que tivessem feito re-RTU antes do curso de indução do BCG, e depois, posterior, imunoterapia com BCG, que foi analisado entre os anos de 2001 até 2019. Todos os pacientes não foram tratados com a indução e a manutenção, e as instalações do BCG foram pelo menos 5 na indução e 2 na manutenção. Como é um período bem longo, vai ter, eles foram conforme as diretrizes internacionais e protocolos da época, né? Então, cada paciente recebeu no mínimo 5 instalações de indução e 2 de manutenção do BCG. Como havia comentado, foram 1.511 pacientes no primeiro momento, e os critérios de exclusão compreenderam, então, pacientes que tiveram dados incompletos sobre as variáveis principais, tumores que fossem diferentes do alto grau, tumores recorrentes, se a primeira ressecção permanecesse alguma doença evidente, também era excluído, pacientes que fizeram RTU após a implementação do BCG, também eram excluídos, se tivesse um tempo entre a primeira RTU e a RTU maior que 90 dias, ou a primeira RTU e o início do BCG maior que 90 dias, também eram excluídos do estudo, e o número de instalações, se fosse menor de 7 ou um acompanhamento menor de 6 meses, também foram excluídos. Esse número se limitou bastante, né? Em relação às definições que foi usado para basear o artigo, o carcinoma in situ, então, concomitante, foi definido como uma coexistência do carcinoma in situ em conjunto com o tumor primário. A recorrência foi definida como qualquer estágio ou grau confirmado pela RTU e avaliação histopatológica.
Já os pacientes que tinham tumor viável na primeira RTU ou que tiveram recorrência tumoral no trato superior, não era considerado como recorrência. E a definição para progressão de doença era qualquer estágio do tumor T2 ou superior na bexiga, ou que tivesse invasão do estroma da uretra prostática, ou progressão distante, por exemplo, linfonodos. Isso era considerado progressão. Já os pacientes que tinham um AT2 na primeira RTU já eram excluídos. Materiais e métodos, então. A população ela foi dividida em subgrupos, tá? Com intervalos diferentes, então, de primeira ressecção até o início da BCG. No primeiro momento, eles dividiram em 4 grupos, depois fizeram uma subdivisão só em 2. E depois eles fizeram essas primeiras 4 subdivisões e viram que os dados não estavam tão bons. Eles fizeram uma subdivisão só em 2 grupos, usando, então, uma análise pareada por score de propensão, que juntava, então, algumas características, tipo sexo, tabagismo, idade, presença de muscular própria na amostra primária, se tinha o carcinoma in situ concomitante e o status da REITU. Isso justamente para homogeneizar as amostras. Em relação aos resultados, então, o tempo médio da primeira ressecção até a primeira REITU foi de 40 dias. O tempo médio da primeira ressecção até a administração do BCG foi de 95. Então, eles preconizavam 15 dias, acabou sendo 95. E a diferença média entre a primeira RTU e a BCG foi 56 dias. Então, tá a tabela com as principais características que foram utilizadas para compor o trabalho. Então, aqui já acompanha a subdivisão, a segunda subdivisão que eles fizeram, que era, então, colocar um grupo dos pacientes com tratamento com BCG até 101 dias da primeira ressecção, e outro grupo com mais de 101 dias. Então, nessa primeira amostra foi avaliado histórico tabagista, se tinha lesão concomitante in situ, o tamanho do tumor, se era focal ou não. Nessa primeira característica, não teve nenhuma significância estatística. Já na segunda, a gente já vê que tem algumas que tiveram. Então, se tinha doença residual na primeira RTU, a gente vê que tinha predominância desses que fizeram mais de 101 dias. Aqui também eles analisaram cepas diferentes do BCG, também teve diferença estatística. O tempo de observação, eles acabaram observando por mais tempo os pacientes que demoraram um pouco mais para fazer o início da BCG e a progressão. Depois ele acaba, então, dividindo. Ele vai dividir as duas análises basicamente no que o artigo queria saber, que era o tempo de sobrevida livre de recorrência e o tempo de sobrevida livre de progressão. Nessas primeiras 2 tabelas, então, eles tinham a subdivisão em 4 subgrupos. De 6 a 10 semanas para o início do BCG pós a primeira ressecção, 11 a 14, 15 a 18 e 19 a 25. Já se mostrava um pouco o que vai mostrar o final do trabalho, que era uma tendência, quanto mais tempo demorasse para iniciar a BCG, tivesse um tempo de sobrevida, tanto de recorrência como de progressão maior nos pacientes que esperaram mais tempo, mas no primeiro momento não teve significância estatística para a recorrência. A progressão já se mostrava com significância. Aí eles fizeram a segunda subdivisão, então, que dividiram os 2 grupos em 101 dias. Eles pegaram 101 dias porque foi a média geral do estudo, demorava para fazer. Então, sobrevida livre de recorrência foi maior, então, nos pacientes que demoraram até 101 dias, em comparação com os que demoraram mais de 101 dias. E a mesma coisa se verificou para a progressão da doença. 87% no acompanhamento em 5 anos estavam livres de progressão de doença, contra apenas 77% dos que demoraram mais tempo. Aí a segunda análise, para tentar deixar mais homogêneo também, eles fizeram então os 2 ajustes por proporções, o PSM e o IPW. Então são os mesmos gráficos analisando de forma estatística diferente, mas que acabaram concluindo, mesmo que com porcentagens diferentes, acabaram concluindo a mesma coisa.
e todos foram estatisticamente significativos. Então, o quadro da esquerda é sempre da sobrevida livre de recorrência e o da direita, sobrevida livre de progressão. Então, o artigo na discussão se propunha, né, a estabelecer se realmente essa influência do tempo era comprovada em pacientes reais, visto que isso se tinha essa proposta, não, fazer o BCG logo após a ressecção, por um bom senso, um bom senso clínico e a extrapolação de resultados que já tinham sido vistos em outras patologias oncológicas, mas que não se tinha um trabalho ainda em pessoas reais para tumor de bexiga não músculo invasivo. Aí, em 2013, o Rent e colaboradores mostraram, então, num trabalho, que o menor intervalo entre a cirurgia e a terapia estava associado a maior chance de resposta clínica, porém também era um trabalho mais teórico e matemático. Nesse mesmo trabalho, eles conseguiram mostrar, então, que o risco aumentava gradualmente, o risco aumentava até 18 semanas de demora do início do tratamento, e na análise de recorrência, eles também viram que tanto para a progressão aumentava em 18 semanas, na recorrência também aumentava, só que eles não conseguiram achar que ponto especificamente que aumentava isso. No estudo, foi demonstrado, então, que o grupo que recebeu a BCG mais cedo, adiar o tratamento depois de 15 semanas, aumenta o risco tanto de recorrência como de progressão. Então, chega a aumentar o risco em 50% a cada semana de atraso a partir de 15 semanas. Então, 15 foi o número-chave que eles acharam no artigo. Quando se foi feita uma análise, então, separada de pacientes que tinham tumor viável na primeira RETU, eles viram que a terapia já não tinha tanta, não se mostrou estatisticamente significativa. E, além disso, a sobrevida, tanto livre de recorrência como livre de progressão, foi bastante desfavorável para os pacientes que tinham uma RETU não negativa, uma RETU com um tumor viável, em comparação aos que tinham uma RETU negativa. Então, falando no mesmo sentido, os pacientes que tinham tumores residuais na primeira RETU são caracterizados por menor sobrevida, quando comparado àqueles com RTU negativo, e por isso que necessita, então, de um programa de acompanhamento mais completo, mais detalhado. O estudo, por mais bem desenhado que tenha sido feito, ele coloca as limitações, então, as mais importantes, então, são o fato de a maioria dos dados serem uma análise retrospectiva, a fim de preservar também a homogeneidade da população. Eles incluíram apenas pacientes que receberam, então, pelo menos 5 instilações na indução e 2 na manutenção, que acabava deixando a amostra um pouco menor. Não foi feita nenhuma revisão central dessas análises histopatológicas e nem subdivisão em estágios de T1. E todos os procedimentos eles foram realizados num centro que tinha um volume bem grande. Então, isso acaba dificultando a reprodução do próprio artigo, né? Então, para concluir o artigo, ele mostra, então, que o retardo na imunoterapia após a ressecção transuretral para lesões T1 de alto grau, para câncer de bexiga não músculo invasivo, está associado, então, ao risco aumentado tanto de recorrência como de progressão. No entanto, pacientes que têm uma RETU positiva, essa demora não afetou a recorrência e a progressão do tumor. Seria isso. Vou pausar aqui.